Então, boa noite a todos que estão chegando aqui para mais esse nosso encontro da segunda-feira. Muito felizes, né? Porque é impressionante como já se passaram tantos anos e nós estamos aqui nesse encontro fraterno, sempre aprendendo, sempre estreitando, né, os nossos laços afetivos, né, com os convidados muito queridos, como hoje o meu colega de mediunidade, Paraguaçu de Sarroris, que dispensa também apresentações, é um trabalhador incansável da doutrina, do movimento espírita. Então, uma família. Quando eu conheci a família do Paraguaçu, eu conheci o Paraguaçu, a Jucinha, a Jacira, enfim, todos, eles Todo têm mundo. nome de índio. Então, quando a gente chegava, né, Paraguaçu, a Cida, que é a dirigente do nosso grupo mediúnico, ela dizia, chegou a turma do Penacho, porque é Jurema, tinha Jandira, tinha Jacira, tinha Jucinha, tinha Paraguaçu, era uma turma, a turma lá da floresta. Mas eu vou iniciar aqui com uma página que eu peguei da Joana de Anjos, desse livrinho, Momentos de Alegria. E a mensagem é a seguinte: permanece em serenidade. A Terra é, sem dúvida, um hospital-escola de provas e expiações. Os seus alunos ainda tateiam nas experiências do primarismo, renteando com as paixões fortes que remanescem como heranças dos seus instintos agressivos. Por isso, manifestam-se os abusos e descalabros, gerando desordens que retardam a marcha do progresso. Distraído ou agitado, o homem insiste na preservação da estrutura material em detrimento da sua realidade espiritual, dos seus valores éticos, da autoconsciência responsável. Frágil na constituição orgânica, cuja existência pode diluir-se após uma picada insignificante que lhe infecte a maquinaria, usa qual se a mesma pudesse manter-se indefinidamente. Eu achei interessante que isso é uma mensagem muito antiga, né? E, no entanto, Joana falando nisso, né? De que uma picada insignificante pode, ou um vírus, uma coisa assim, pode acabar, né? Tudo dada a nossa grande fragilidade, né? A gente teve isso agora, né? Na pandemia. Constituído por células que se renovam e equipamentos de duração efêmera, não se dá conta da transitoriedade nele latente e ensoberbe-se, brutaliza-se, tornando-se prepotente e dominador, pisoteando física e moralmente todos quantos lhe tombam sob as injunções cruéis. Tudo nele é convite à reflexão, à tolerância, ao amor, no instante, não obstante, o seu comportamento envilece-o, retendo nas amarras do primitivismo, enquanto são desprezados os apelos para o crescimento e a ascensão. Apesar disso, na condição de aprendiz da vida, a dor o faz, a prazo necessário, descortinar as metas que deve alcançar, atraindo para os altos cimos da liberdade e da paz. Mantém-te sereno ante as vicissitudes, por mais rudes se te apresentem. Elas te fortalecerão as fibras morais para empreendimentos mais dignificadores. Avança com serenidade, considerando que estás em trânsito no mundo corporal. Quem vive em vigilância nunca padece surpresas desagradáveis. Executa as tarefas que te dizem respeito com equilíbrio, com fidelidade ao dever,
O tempo preenchido com ações úteis se transforma em agente de felicidade. Então, com essas mensagens, né, edificantes de Joana, nós vamos iniciar nossa palestra, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maior, ao querido Dr. Bezerra de Menezes, que nos proporciona esse trabalho na casa dele, né, naquela casa de luz, agradecendo sempre por esses momentos de paz, de serenidade, de aprendizado, desejando que essas vibrações de amor cheguem a todos da nossa casa espírita, a toda a comunidade do Andaraí, aos nossos lares, aos nossos vizinhos, né? Já que cada um está nos seus lares, no seu lar, a toda a cidade do Rio de Janeiro, na verdade, a todo o planeta tão necessário, tão necessitado de paz, de equilíbrio, não é? E de amor. Então, hoje, nós estamos aqui com o nosso querido Paraguaçu, que vai falar com a gente sobre o item do capítulo 12 do Evangelho, que é amai os vossos inimigos. Então, está ele aqui, deixa eu marcar ele aqui. Cadê? Ju, quer que eu marque? Oi, peraí. Pode deixar que eu marco. Então, coloca o Paraguaçu. Tá, tá em destaque ele? Ele tá, mas não, Ele não está em destaque? não. Oi, pronto. Agora você pode me tirar também. Tá bom, Deixa só ele. Tá bom. Deixar sozinho, estava tão bom você do Isso, meu lado. pronto. Então vamos lá, amigos. É uma alegria muito grande estar com vocês de novo, uma gratidão muito grande. E rogando ao nosso Pai Criador que nos abençoe nesse trabalho, que esse trabalho não é nosso, É, todo o trabalho de divulgação pertence a Ele. Nós somos meros instrumentos para fazer uma transmissão, nada como um microfone, né? Então, a gente tem que ser muito grato por tudo que a gente já recebeu. E por mais que façamos, a gente vai ficar sempre com aquele pensamento e aquela certeza de quanto devedor nós somos perante a espiritualidade por tudo que ela nos promove em termos de amparo, de ajuda. E eu trouxe aqui para as nossas reflexões esse capítulo 12 do Evangelho, que fala do amar os vossos inimigos. Isso está lá assentado em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. E a gente pode ver a maestria do nosso Hippolyte Lyon, quando ele organiza esses assuntos do livro moral do Evangelho, o, o espelho do Evangelho de Jesus. Como é que ele organiza os assuntos de tal forma que a gente vai vendo assim uma continuação de um com o outro. A gente vai vendo a ligação de um assunto com o outro. O homem realmente era um mestre. E nós vamos até comentar isso. Era uma época daquelas apresentações dos Sermões do Monte, né? Em que Jesus, como ele gostava daquele povo,
os excluídos, os mais sofridos, né? Aqueles que sofriam mais. E como Jesus gostava de estar junto com aquele povo, levando palavra para eles, porque aquilo eles bebiam aquelas palavras de tal forma que muito se modificava na sua fibra, no seu pensamento, né? Maneira de pensar com relação à vida. A carência era tão grande de amor, de entendimento, de compreensão, que uma palavra doce dessa de Jesus, firme e sentada nos princípios mosaicos, mas sempre destacando o que era o princípio, a verdade mosaica da interpretação de Rabino. Então, numa dessas conversas, numa dessas palestras do Cristo, ele coloca para eles: vocês ouviste dizer, amai os vossos amigos e odiar os vossos inimigos. Isso é na lei dos sacerdotes, aquela lei moral, né? Que era o, as interpretações que davam, né? O Mishnah, o Talmud, o Morachá, que era do segundo templo. Os rabinos traziam uma interpretação da lei, a lei escrita, o Torá, que é aquele conjunto, né, de todos aqueles livros da Bíblia hebraica, e o Talmud, né, que era aquela obra sobre as discussões que eles faziam sobre a determinadas compreensões. E dali saía as interpretações, né? Em que lugar a gente vê? Eu procurei ver e pedi uma ajuda ao meu irmão, que faz uma pesquisa maravilhosa. Onde pode ter no Velho Testamento para se odiar os inimigos? Isso é interpretação de Rabino. A gente não encontra isso. Então Jesus vem e fala: ouviste dizer, amai os vossos amigos e odiai os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Gente, isso é uma bomba na cabeça de, 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 de fariseu. Imagina aquele povo sofrido daquele jeito e dividido pelas pressões que eles recebiam. E como é que a gente pode notar como é que essas palavras reverberam no nosso coração até hoje, nos dias de hoje? Toda hora nós somos assim mostrado para nós a oportunidade de segura aí um pouquinho a onda, segura o julgamento, procura entender, né? Eu, eu sou um deles. Às vezes eu mesmo me atropelo nas considerações que a gente vê dessa vida agitada, das formas como as coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? E a gente, né, fica. Outro dia eu vi o Haroldo falando: gente, acalma o coração. Quem não foi feito para aquele trabalho de governar o país, ore. Nosso trabalho é orar, fazer o bem, continuar trabalhando, porque eles estão no lugar onde eles estavam. E as experiências são deles, que nós temos que passar por isso, não temos dúvida nenhuma. Eu estive vendo com o meu mano Calci em qual foi a época da humanidade que nós ficamos um século sem
um conflito, uma guerra no mundo. A Terra pode ser chamada planeta guerra, porque nós estivemos sempre nisso. É o planeta conflito, é o próprio planeta conflito. Existe até uma piada que fazem, né? A prova de que existem seres inteligentes no universo aqui é porque até agora nenhum deles quis vir conversar com a gente, né? Você mostrando assim, o quanto nós somos danados, nós somos, né? E, a, e nós estamos nesse mundo. Esse mundo que Jesus falou que estaria com a gente até a consumação dos tempos. Então, nós temos que assentar a nossa ansiedade e entender o que vem nessas palavras. Antigamente, a prova aquele esforço de transformação passava até pelo sacrifício pessoal, da morte. As pessoas se entregavam à morte para defender aquelas palavras, aquela verdade que estava chegando do Cristo, dos seus apóstolos, né? Hoje estamos já na metade do quarto de século, né? Do século XXI, né? E ainda buscando entender o impacto dessas palavras de Jesus em nós, até hoje. Se a gente parar uma vez por dia, a gente vai ver um momento em que a gente se entregou ao pensamento diferente. O homem se degladia o tempo todo entre a resignação e a abnegação solicitada pelo Mestre Jesus e a comodidade da vida, da conquista da matéria, né, impermanente. E vocês me permitam aqui eu falar um poema de um autor português chamado Rui Guerra, que mostra bem essa faceta nossa do homem, do conflito que vive o homem e a sua espiritualidade. E ela diz assim, sabe, no fundo, eu sou um sentimental, porque desde quando as minhas mãos estão ocupadas em esganar, torturar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora. O meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto. De tal maneira que depois de feito desencontrado, eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se ao coração as minhas mãos estreito, me assombra súbita impressão de incesto. Mas quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura proa, o meu peito se desabotoa. Mas se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois senão o coração perdoa. Esse é o conflito humano. O homem hoje, cada vez mais, nesse conflito, nesse modo conflituoso de aceitar e deixar a sua força material. Então, como era possível entender naquela época, 2000 anos atrás, amar os vossos inimigos, quando havia uma impregnação e se falava da interpretação da lei, ela falava de ódio. Jesus, ele colocava aquele sentido que queriam dizer, ouviste dizer,
Vocês não leram, vocês não aprenderam isso. Vocês ouviram dizer. Pois agora ouçam o que eu tenho para dizer. E Kardec, quando ele coloca, eu estava falando isso no início, quando ele coloca o capítulo 12, o capítulo 11 fala do quê? Amar ao próximo como a si mesmo. E o 12, amar ao vosso inimigo. Ou seja, o primeiro é o requisito primário, amar a si mesmo. O seguinte é ao inimigo, e o que é inimigo, né? E a gente fica assim numa conclusão logo de imediato, né? Que quem não ama a si mesmo, como é que vai amar o próximo? E se eu não amo o próximo pela verdade de Jesus, se eu não amo o próximo, eu basicamente não amo a mim mesmo. Essa a verdade que Jesus estava trazendo. Como é que nós podemos amar ao próximo se nós não amamos a nós mesmos? E nas pesquisas aí que nós fizemos, procuramos, tem lá no Levítico, capítulo 19, versículo, acho que é versículo 18, 20, alguma coisa assim. Estava lá. Não guardes o coração contra teu irmão, contra os teus, não vingue dos teus filhos, dos filhos do teu povo. E está lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico, capítulo 19. E nos manuscritos achados lá no Mar Morto, foram pesquisados em 1947, foram achadas algumas citações naqueles manuscritos, todos meio perdidos, né? Meio corroídos. Foi achado numa caverna lá que o menino estava atrás da ovelha dele e achou aquilo. Alguém mandou aquela ovelha entrar lá para dentro, né? E lá estava dizendo assim, num daqueles manuscritos, amar os vossos amigos e rejeitar, ou seja, não envolver-se com os diferentes. E isso foi tido como uma interpretação nos estudos dos essênios, que a gente sabe que os essênios eles se destacavam e eles não gostavam da forma dos fariseus, né? Eles tinham uma rejeição profunda com os fariseus, então eles se afastavam até de Jerusalém. Eles chamavam os sacerdotes de iníquos, né? Porque eles não aceitavam a forma como eles, né, viviam de aparência, e eles queriam ir mais fundo na essência, né? Agora, quando e onde nós fomos ensinados a odiar? Quando aquele jovem doutor da lei pergunta para Jesus quem é meu próximo, né? Que ensejou a parábola do samaritano, do bom samaritano, e lá no final Jesus conclui com para ele que a pergunta não devia ser quem é o meu próximo, mas para quem eu serei o próximo, mostrando o lado correto da verdade. E com relação ao inimigo, quem é meu inimigo? A gente interpreta inimigo como toda aquele pessoa que é diferente da gente, né? O próximo é sempre igual, compartilha das nossas ideias, das ideologias. A ideologia me fez parar para pensar, pesquisar um pouco. O estudo que Sócrates fazia sobre o estudo das ideias, porque o termo ideologia não foi dele, nem daquela época, foi bem depois, no século XVIII. Mas Sócrates alertava os seus pupilos sobre o cuidado quando se tem opiniões adversas sobre um determinado ponto de vista,
e não se levar ao extremo. E ele falava aquela frase famosa: o perigo está nos extremos. Porque quando você defende um ponto extremado, você não consegue mais enxergar o pingo de verdade do outro. E esse era o risco muito grande, né? E lá no século XVIII, um teólogo, um psicólogo, Claude de Tuste, ele, estudando esses ensinos de Sócrates, ele viu lá que de ideios mais longos, ele formou o neologismo. Ideologia é o estudo das ideias. Mas, infelizmente, o termo ficou com uma conotação pejorativa, a conotação de extremado. Lá vem você com a sua ideologia, né? Como se fosse uma coisa extremada. E não é. A ideologia é um estudo das ideias. Agora, se a gente for ver mesmo, os adversários ideológicos não deveriam necessariamente ser inimigos. O que faz com que adversários ideológicos, aí estamos falando dos conflitos lá do Oriente Médio há, né, 20 séculos ou mais, né? Do que, dá, do que vem isso? Além da interpretação, o egoísmo e o orgulho, como fala Emmanuel. Enquanto houver orgulho e egoísmo, cada um vai defender com sangue a sua posição ideológica. Dentro do próprio movimento judaico haviam várias correntes, né? Várias correntes ideológicas, de pensamentos diferentes, até mesmo o sentido de irmão, né? Que judeu era só os irmãos, era só os da Judéia. Depois, o Concílio Superior aceitou que todos os filhos de Israel, e foi Eliú, que é um dos maiores, né? Que depois passou a ser um dos consultores de Jesus, foi o que, inclusive, indicou as terras brasílias para Jesus, né? Eliú. E ele colocou: não, irmãos são todos da humanidade. Então, eles passaram a aceitar isso, embora não fosse consenso geral, né? E essas interpretações, essas narrativas, dão origem a esses frutos de interpretações, esse suco, né, de interpretação, de narrativa até hoje, né? Não precisa, não precisava ser dessa forma, né? E a inimizade, vamos sair do Oriente Médio, vamos aqui para o nosso. Quando é que começa a inimizade que transforma amigos em inimigos, às vezes acontece exatamente por um querer impor sobre o outro, né, o seu pensamento, a sua maneira de ver. E isso é uma das maiores causas de transformação. O pessoal fala você é antissemita. Outra coisa interessante que eu vi: há um erro aí de chamar as pessoas que não gostam, né, de judeus, ou, né, ser chamado de antissemitismo, porque os judeus não estão ligados somente, o semitismo não está ligado somente para os judeus. A base semita, né, que era daqueles povos todos, né, descendentes de Sem, né, os filhos de Noé, né, são todos os povos que compartilham a mesma base de cultura e linguística. É hebraico, árabe, aramaico, fenício, vários. Todos eles são da mesma base. Então, dizer somente porque o cara não gosta de judeu, de antissemita, é um erro, né? É um outro costume e erro que se tem. E isso traz muita
inimizade, né? Jesus trouxe nessa visão, nessa palavra dele, um novo conceito, uma nova visão do que é amar. E só assim que podia ser entendido, porque não havia como você entender amar o inimigo dentro da lei antiga, da interpretação antiga, a ponto de Paulo de Tarso dizer que o Cristo nos livrou das maldições da lei, né? Quando ele, na verdade, ele estava dizendo que não é que a lei é maldita, né? As interpretações da lei eram malditas e o Cristo nos resgatou dessa maldição da lei, trazendo a verdade na base moral de Moisés, que foi um dos seus enviados, né? Agora, amar, amar não é coisa dos bons. Ah, fulano ama, ele é uma pessoa boa, ele ama, não, os maus também amam. E como ama, e como defende os seus. Os homens maus, maus com um, né? O amor que o Cristo trouxe, ele passa por cima desse amor. Então, na filosofia grega, né, na antiga filosofia grega, havia três níveis de amor, né? O amor eros, o amor philos e o amor ágape, né? O eros é aquele amor da paixão, aquele amor básico, paixão, tração, desejo, né? O philos é aquele amor da amizade, do companheirismo, da afeição, da família, né? E o ágape é aquele amor amplo, absoluto, amor igual para todos, amor universal, né? Sem aquela expectativa que a gente tem de amar com expectativa de retorno. Eu dou o que eu recebo, né? Muita gente ouve isso, né? Eu também falava isso num certo tempo na minha vida, né? E é interessante que a gente olha assim, esse amar, se a gente trazer essa interpretação para os tempos de hoje, Jesus não ensinou para a gente ser diferente ou ser totalmente igual com aquelas pessoas com quem a gente tem afinidade ou as pessoas com quem a gente não tem afinidade. Não tem como a gente ser totalmente igual, né? O sentimento que nos move em relação às pessoas, quando não há uma identidade, né? Como o Espiritismo coloca, a sintonia, porque pode haver sintonia também para coisa ruim, né? Mas vamos falar aqui do amor, né? Não tem como você ser igual para todos, né? O que a gente não pode se deixar levar é pela indiferença, pela indiferença, porque a indiferença é o absoluto contrário do amor, né? Não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. E indiferença não é sentimento, ele é um comportamento, é uma escolha. A gente tem essa escolha, a gente tem essa opção, a gente adota essa opção. Então, passa a ser para nós um comportamento. E aí é que está a chance da gente ficar preso nisso e a gente não sair dessa, né? Jesus coloca para a gente, ele nos ensina que esse comportamento ele pode se manifestar, esse esforço que a gente faz para melhorar isso, assim, de forma bem prática. Eu pesquei algumas coisas aqui para trazer nessa reflexão, os três tipos de esforço
que se tem, né? Um esforço por atos, um esforço por palavra, um esforço por pensamento. Como é que a gente pode se esforçar para não ser indiferente e entender a situação do outro, o tempo do outro é diferente do nosso? Como é que a gente pode se esforçar para entender isso através dos atos? Jesus dá a dica, na própria frase dele: fazei o bem aos que vos querem o mal. A fazer o bem àqueles que nos querem o mal. Às vezes, o simples fato de não fazer o mal, em troca, já é fazer o bem, né? E por palavras, está lá: bendizei, falai bem daqueles que falam mal de vocês. Bendizei os que vos maldizem. Falam mal de você, fala bem. Por pensamento, Jesus dá a dica direta: orai pelos que vos perseguem. Esse pensamento aí, orai pelos que vos perseguem, está reforçando até o nosso esforço de ato, né? Fazer o bem, né? Então, orai, fazer o bem e orai pelos que vos querem mal, pelos que vos perseguem. E também orai pelos que vos caluniam. Reforça aí, né? Orai, reforçando aquele esforço das palavras. Bendizei os que vos maldizem, né? Orai pelos que vos caluniam. Então, Jesus coloca isso de uma maneira tão simples e a gente fica ainda nesse planeta, nessa condição infeliz ainda que somos, né? Esse ódio que pertence ainda ao mundo, né? Esse é um mundo mental de infelizes. O alento que eu vejo assim é que nós somos poucos perto da grandiosidade, do bem que já existe no universo. Quando pessoas falam assim: ah, esse mundo não tem mais jeito, está tudo uma desgraça, tudo vai acabar, nós não temos jeito mesmo, nós somos assim, somos essa raça. Não, nós estamos no jardim de infância do bem, mas nós somos minoria perto de uma pleiade de, de planetas, não somos os únicos. Nem assim a gente pode dizer que está sozinho no universo. Tem outros também, outros melhorzinhos, mas a grande maioria dos seres de trilhões de anos são seres evoluídos que trabalham diretamente para trazer outros. Essa é o grande, né, o objetivo de evoluir. Se a gente não vai evoluir para ajudar, né? E aí a gente fica assim: quem é então o nosso inimigo? Vamos parar aqui e pensar. Quem é o nosso maior inimigo? Ainda que nós sejamos a melhor versão de nós mesmos. Hoje nós somos a melhor. Olha, por incrível que pareça, diriam alguns, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Trazemos como espíritos a identidade espiritual. Quantas reencarnações já tivemos? 10, 100, 500, 1000. Né?
Cada encarnação é uma personalidade que fomos. Quantas personalidades fomos? Quem somos nós? Eu não gostaria de tomar ciência de todas. Eu não estou preparado para isso. Porque se eu estou aqui é porque alguma coisa boa eu não fiz. Então, algumas reencarnações a gente até lembrar, aquela foi boa, podia repetir, tá? Outras a gente não quer nem saber, né? Mas essa quantidade, essas personalidades que a alma, né, o espírito, no modo de alma, ou seja, reencarnados várias vezes, a alma é a personalidade e o espírito é a identidade, a somatória de todas essas identidades. E nós vamos procurar inimigo lá fora? Não. O inimigo, felizmente, somos nós mesmos. Nada, nada pode ser mais inimigo nosso do que nós mesmos. Quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, ele está nos revelando que nós ainda não nos amamos na integridade. Nós somos ainda, na verdade, o nosso maior inimigo, porque somos nós que armamos as, as armadilhas para nós mesmos, né? Jesus ensina a amar ao próximo como a nós mesmos, mas com isso a gente aprendendo a amar, vencer as indiferenças, vencer o nosso orgulho, vencer o nosso egoísmo. Ah, Paraguaçu, como eu gostaria que você fosse assim como você está falando. E eu me encontro às vezes falando e pensando, a gente transmite, mas também nós somos ainda, né? Então, que a nossa condição é de fragilidade, fragilidade humana, quantos erros, a ponto das pessoas duvidarem que os espíritos não retrogradam. O espírito não retrograda, a identidade espiritual está ali conservada. Ele pode, como alma, praticar coisas que talvez na sua identidade espiritual ele já tenha reconhecido que aquilo não é bom. Mas isso não quer dizer que ele. O exemplo ali, Eurípides Barçanufo conversando com o espírito em treva, não era o espírito da treva, era o espírito em treva, e com respeito enorme por aquele homem, porque ele reconhecia o valor que aquele espírito tinha. Ele estava ali agarrado a uns pensamentos pelos seus desenganos, mas ele tem valor. Então, Jesus, ele eleva esse padrão, esse nosso padrão de amor. Quando ele mostra que na verdade, o que é o diferente entre nós, que a gente chama, na verdade, é irmão nosso. Eu, uma vez, conversando com um espírito, eu chamei ele de irmão. Quem é que falou para você que eu sou seu irmão? Não me chama de seu irmão, não. Rapaz, mas o pior que você é, meu irmão. Não essa paternidade que você conhece da matéria, que você nem está querendo saber da sua família, mas você tem um pai, você tem um criador. Você é um ser indestrutível, você morre, mas você morreu o corpo, você está aí vivo. Você não parou para ver isso, o que, que é isso? Aí a gente começa a conversar com aquele espírito como um irmão que fez uma besteirinha, a gente chama ele na razão. Isso é evangelho, é a gente conversar com amor, mas dizer a verdade para ele. A gente não se torna, a gente não se torna amigo a qualquer coisa, por qualquer coisa. Né? Porque amigo realmente é bem mais difícil, né? Inimigo também, a gente não se torna inimigo de um motorista de ônibus que distratou a gente, ou não parou no ponto, as coisas que não tem liga com a gente.
Inimigo tem uma liga com a gente, uma sintonia ou uma antissintonia aí do passado, ou um amor que adoeceu nessa, por algum ato nosso ou dele, mas para ser inimigo tem que ter uma ligação. Minha mãe falava assim: quem não serve para amigo não serve para inimigo. Eu estava falando com a Jurema hoje sobre a gente fez uma live sobre o livro Há 2000 anos, o inimigo que Públio Lentos comprou de graça, trouxe de graça para si o tormento da sua vida, desgraçou a vida dele toda por um momento. Um garoto de 18 anos jogou uma pedra quando ele chegava em Jerusalém. E ele, com um séquito de soldados, mas ele mandou parar, prender aquele menino de 18 anos, mandar preso. E o pai suplicou perdão a ele. É um menino, não sabe o que faz, o quê, mas ele duro. Ele não aceitou o pedido de perdão. O pai ainda foi lá no palácio atrás dele. E ele duro, não ia voltar atrás. Pois ele ganhou um inimigo que ajudou a acabar com a vida dele, de graça. O cara simplesmente sequestrou o filho recém-nascido dele, fez o filho dele viver para ele. Você tirou meu filho, eu tiro o seu. Fez o filho dele ficar 20 anos sendo escravo dele, servo dele. Um, um passo, uma coisa. Aquele homem duro, né? Já tinha aquela tendência a não aceitar erro. Né? Então, o fato grave que gerou isso. Agora, Kardec nos chama a atenção lá nos comentários desse capítulo 12, e ele dá assim um puxãozinho de orelha da gente. Quem tem já tem um certo grau de religiosidade, de entendimento da vida futura, da vida passada, presente e futura, tem que ter, já tem a condição de ter uma postura diferente com relação a isso. Mas o que nos trava? É o nosso inimigo. A louca do castelo, como diz Teresa de Ávila naquele livro Castelo e Suas Moradas. O livro é muito aquela linguajar dela, é impressionante, a busca do homem para dentro de si. Chega uma hora que a louca do castelo, na verdade, aquelas experiências do passado que ele tem que grita, né? Que grita para a gente e nos atrai para trás, né? Nos freia, né? Esse nosso comportamento se revela em tudo. Se revela na nossa vida pessoal, familiar, trabalho, até mesmo dentro do centro espírita. Né? O nosso personalismo, né? O nosso orgulho. Então, essa visão nos permite ver assim, por pior que seja um espírito mais, o pior que seja do universo, ele não vai fazer mais mal a gente do que nós a nós mesmos. Esse capítulo ele traz essa reflexão da moral e da ética. Enquanto a gente vê assim, eu vejo a ética como a estética do comportamento, né? Você é socialmente uma pessoa normal, né? Porque a ética fala daqui para fora, né? Enquanto a moral tá dentro, né? Socialmente correto, uma pessoa social, mas psiquicamente falido. Que a moral fala do nível de consciência. Então, esse exercício ética-moral de transformação, ele pode até começar nas relações, no exercício mais fácil, que é com o seu próximo.
para depois avançar para dentro de si, se conhecer melhor e já ter aí vamos dizer, um reforço para essa caminhada. Por isso que antes eu não gostava muito do termo ética moral, a nossa transformação ética moral. Eu preferia que fosse moral e depois a ética, porque a ética reflete depois o que nós somos. Mas não é verdade. A transformação ética ela vai nos servir de amparo para o início da nossa caminhada. Ética moral, depois eu passei a aceitar melhor essa. Né? Agora, amar ao próximo atende o princípio da caridade. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Isso é o princípio da caridade. Amar ao diferente, né, ao adverso, aí é a sublimação desse princípio. Como é difícil, né? Como é difícil. Por isso que Jesus falou: conheça-te a ti mesmo. Né? Ele falou: um filósofo já o disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Que é somente você se conhecendo, você vai poder ter essa transformação, essa modificação. Agora, a gente tem que entender que a gente não pode ser exatamente do mesmo comportamento quando a gente está no meio dos nossos afins, quando eu estou aqui com os nossos irmãos do CBNA, ou se eu estou numa reunião de negócios, de trabalho, e ali há aquelas disputas, aquelas competições e coisa e tal, a gente não precisa estar ali com ódio, com sangue nos olhos, né, como diz o outro, porque a gente não tem como a gente ser igual. Não tem como. Isso aí, até a lei física nos mostra isso. Quando está numa reunião mediúnica e se aproxima um espírito de uma vibração elevada acima de nós, o nosso metabolismo até diminui o ritmo. A gente vê as mãozinhas frias do médium. Até o metabolismo baixa, porque não há necessidade. O organismo parece que descansa. Ao contrário, quando há um espírito com uma dificuldade enorme, por um princípio de defesa, o organismo acelera o metabolismo, as mãos do médium são mais quentes. Procura ver isso aí. É uma coisa interessante. Não sei se é com todo mundo, né? Eu tenho reparado isso. Né? Mas como é que então, se a gente não tem essa, como é que a gente vai ser igual, exatamente igual para todo mundo? Não tem, né? O corpo físico registra essa aproximação do desafeto. A gente lembra dos relatos do Divaldo, né? O Divaldo ficava rindo assim, sorrindo, e rezando o tempo todo. Né? A ética está aqui e a moral está rezando, coitado. Né? Mas era uma forma dele vencer essa dificuldade. Né? O pensamento ruim, ele impressiona a gente de uma forma penosa, penosa. O pensamento bom, aquela boa vibração, ela nos envolve e nos transforma, né? A gente fica elevado, a gente sai ali manso e pacífico, né? Eu vi depois uma palestra de Haroldo Dutra, o Jorge Elahad, o Mordechai, são pessoas maravilhosas, a gente ouve aquilo, a gente sai, né? Mansos e pacíficos. Né? Não chega na primeira esquina, te toma uma fechada de um coitado, um distraído, pronto. A gente cai lá de manso e pacífico para aflitos e sobrecarregados rapidamente, né? Que é o nosso costume. Né? A gente está aqui, isso aqui é o novo, né? O esforço é esse. Né? Agora, esse entendimento desse complexo, na visão do espírita,
é o que permite esse esforço de entendimento e de transformação, né? A gente reconhecer a vida passada, a vida presente, a vida futura, a gente saber que se não houvesse homens maus na Terra, não haveriam homens maus, espíritos maus ao nosso redor. Os espíritos estão fazendo uma transformação enorme em modificar a psicosfera do planeta para ajudar a humanidade a absorver as emanações que vêm de lá. E a gente é ali, cascadura, né? Mas não há mal que resista ao bem. A gente tem essa comprovação em nós mesmos, aqueles mais entranhados em nós, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo e amar aos vossos inimigos é isso, é eliminar esse mal dentro de nós, transformar o homem mau com U, né? Isso é um ato de coragem, é um ato de caridade, até com a gente, né? É a gente transformar, a gente não condenar o mal com U, mas a gente lutar por transformar o mal com L. Se a gente conseguir, a gente tem um passo, porque a espiritualidade é que trabalha o mal com o. Nós temos que trabalhar é o comportamento, a consciência. Eu sou um pouco reticente quando se fala de consciência limpa, parece que não tem nada na consciência, né? Não, a consciência, para mim, é consciência livre, né? Quando a gente está livre das algemas que nos impede de amar, né? No grau em que ele nos ensinou. Quando Pedro, quando Pedro sacrificado no final por Sertório, ele crucificado de cabeça para baixo, como ele pediu, por não se achar digno de ser crucificado na mesma posição do mestre, e ele não morria, e o Sertório, aquele, né, o centurião, pegou uma pedra e deu uma pedrada na cabeça dele, né? E ele estava no estado de nostalgia, lembrando com saudade do mestre, dos tempos que eles andavam juntos. Ele não sentiu dor nenhuma, ele só sentiu aquela coisa, né, correr, né? E ele sentiu aquele. Ele foi abraçado por um cobertor de luz, né? Abraçado e levado dali. Jesus estava o abraçando e levando. E quando ele ficou em descanso, Jesus falou: Pedro, você fica aqui que eu arrumei um lugar para você, que eu vou lá, porque enquanto tiver almas sofrendo em meu nome, ali estarei. E ele se levantou da cama e falou: eu vou também. E desceu com Jesus, né? Isso já tinha passado algum certo tempo lá no cemitério, ajudando os espíritos que estavam ali ainda agarrados. E Jesus aponta para Pedro: olha ali, ó, quem é que estava lá ajoelhado, chorando, no túmulo de Pedro? Era o centurião Sertório, já convertido para o cristianismo e pedindo perdão, né? E Pedro vai lá, abraça ele, né? Abraça aquele homem, o perdoa e o ajuda a curar os filhos dele. É amor, né? É amor demais. É esse amor que Jesus está nos ensinando. Que um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Eu agradeço aí essa oportunidade. Acho que nós já estamos no nosso tempo aí. Não sei se passei mais do tempo, gente. Passa só um Agradeço aí pouquinho. muito. Passa só um pouquinho, não tem problema. Tá ótimo. Então, Me falaram que era 4 horas para falar, mas a gente ficaria aqui escutando, porque, sabe, Paraguaçu, esse é um assunto, é, você falando, né, são tantas reflexões, porque é um assunto que fala muito por
vamos dizer assim, a nós mesmos, o nosso coração, né? E você falando, eu fiquei me lembrando, né? Como é que há 2000 anos, Jesus falando isso, e aquela comunidade, aquela época, era difícil de entender, né? Amar os vossos inimigos, considerar todos irmãos. E aí eu estava me lembrando, porque hoje eu estava conversando muito com um sobrinho meu que mora nos Estados Unidos, e ele falando do problema dos deportados, dos imigrantes, né? Que está acontecendo no mundo inteiro, que a gente ainda está assim nessa fase, não é? Quer dizer, eu fiquei pensando, você falando como é que a humanidade ainda está nessa fase de expulsar, né? Aquelas pessoas, de fazer com que elas passem as guerras, essa situação toda. Então, a gente ainda está realmente no início, né, do caminho, ainda tem muita coisa para aprender. E eu vou passar, então, a palavra para o Augusto fazer algumas considerações. Cadê ele? Sim, sim. É, na reflexão que a gente faz sobre a palavra, a gente procura tirar o espírito da letra e nos situarmos como indivíduo numa oportunidade que somente a reencarnação nos traz do entendimento, da compreensão. Nós sabemos que a vida é única, mas as existências são incontáveis. Até a verticalização para o Pai nos tornar mais em condições de não termos mais um corpo físico, porque ainda temos essa necessidade da aparência externa, porque a interna ainda não se pode mostrar simplesmente porque não entenderíamos. O nosso nível, quando eu coloco intelectual, moral e espiritual, ainda nos determina existências. Não reconhecemos a vida, e sim existências, e queremos usufruir da materialidade, da proporcionalidade que podemos ter no gozo, no prazer. Então, por isso, a iniquidade e essa condição do ganho acima de tudo norteia muitos de nós no sentido de aproveitar a vida, que a vida é curta. Eu ontem mesmo escutei isso de uma família. Então, a gente procura colocar o que significa realmente essa continuidade que cada reencarnação a gente retorna do ponto que deixamos a outra, só que mais preparados, porque a misericórdia de Deus na erraticidade nos permite que aqueles que nos amam, que estão num nível diferenciados do nosso, nos oriente, porque nós vamos estar lá na erraticidade com a clareza dos nossos atos, uns mais, outros menos. Ainda, muitas vezes, no processo expiatório, estamos como um ovoide, mas um dia seremos, não sei quando, um espírito verdadeiramente assumido como filho do Pai, com essa herança divina. Então, Paraguaçu e tudo aquilo que a gente busca é a razão, é a causa, e deixar de viver os efeitos, lamentando os efeitos, sim aproveitando que o sofrimento é o início da cura, desde que nós busquemos o que causou aquele sofrimento e tenhamos a vontade, sim, de resolver minimamente que seja. Porque se eu tenho fé, eu tenho esperança. Então vamos trabalhar o reconhecimento e o entendimento e a cultura que o espírito precisa ter para um dia não precisar mais se corporificar nas ameaças do prazer e da loucura que leva a essa desigualdade planetária. Então, às vezes a gente é chamado, e eu confesso a você que eu ainda recuo. Ano passado me chamaram para falar lá para os vereadores. Aí eu pensei assim, mas o que que eles vão se interessar por espiritismo? Eu recusei. Ontem eu recebi um chamado para falar na OAB. A pessoa que é influente lá falou: não, eu não entendi que ela quer que eu faça uma palestra, não falou em religião. Aí eu fiquei, mas aí essa eu não recusei. Eu vou procurar me preparar para não falar
na religião e ser o espírita que fala sobre a existência temporária de cada um de nós. É. Obrigado, Paraguaçu. Olha, a Você pode família ensinar, Charrua, você pode mostrar para eles que existe existe um poder supremo ao STF que é de Deus, né? sem dúvida nenhuma. Isso Eles, vai eles, ser dizem- assim mesmo. eles acham que não, né? É. Olha, a gente passa, né, Paraguaçu, por situações que, como espírita, né? Bem, é já o adiantado da hora nos. Eu só vou falar rapidinho. Uma vez eu fui chamado para falar na área industrial da antiga Varig, comandada por irmãos evangélicos, porque lá o diretor da área é um religioso evangélico. Aí, um pouquinho antes, a pessoa que me chamou falou: Augusto, olha, vem 3 pastores aqui que vão acabar com você. Falei: ah, é? Que bom. Aí eu vi. Eles entraram de terno, tudo com a Bíblia embaixo do braço. Aí eu falei sobre Jesus. Eu não falei sobre religião. Aí, emocionado, eu fiquei quase mais de 1 hora falando. No final, um deles veio, me deu um beijo no rosto e falou: olha, eu nunca vi uma pessoa falar de Jesus com tanta clareza. E eu não falei em religião. Então, isso, Paraguaçu, nos diz, né? Cada um está na sua condição, o mestre é um só, né? O Pai é de todos. Chega de criar situações constrangedoras para quem quer que seja que pense diferente da gente, porque o Pai é um só. E Jesus é nosso mestre, guia, é o governador planetário. Tá bom, Jesus desculpe não o é adiantado da religião. hora. Jesus não é religião, é verdade, tá Claro, certo. claro, pronto. Eu É quero, isso que eu vou procurar lá na OAB. Obrigada, Augusto. Eu quero que a Vanessinha, a Vanessinha está aqui, é a nossa coleguinha, né, Paraguaçu, da nossa, lá do nosso trabalho. Vanessinha, fala alguma coisa aí. Oi, Jurema, oi, Paraguaçu, oi, companheiros, boa Oi. noite. Agradecendo imensamente a oportunidade aqui de estar estudando com todos. Adorei a exposição. Acho que o Paraguaçu trouxe muitos dados históricos, passando ali pelos manuscritos do Mar Morto, contribuição filosófica, passando por Sócrates, citando grandes espíritos, Teresa d'Ávila. Nossa, tivemos aqui também essa contribuição dos gregos, né, com relação aos 3 tipos de amor, essa interdisciplinaridade também das obras. Eu não sei se a minha conexão tá boa. Boa, Tá, tá. Jerema? Dá para escutar? Ela está anotando tudo no caderninho que eu sei. Como ela sempre. Ela tem um caderninho, ó. Gente, eu não posso perder essa oportunidade de aprender com vocês. Então, ó, tô só anotando para aprender. Vai virar um manuscrito. Daqui a 1000 anos, o pessoal vai achar os manuscritos de Vanessa. Paraguaçu tá quase um papiro já. E, então, meus amigos, eu adorei a exposição, aprendi muito e agradeço imensamente o carinho da Jurema em estar sempre divulgando, né, a doutrina, nos convidando para o estudo, e hoje eu consegui chegar a tempo. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. A gente te adora aqui. Adora todos. Obrigada. Então, como realmente está um pouco adiantada a hora, eu vou passar a palavra para o Pedro Paulo, né, de Oliveira, e ele vai fazer suas considerações e a prece final. Pode ser, Pedro Paulo? Cadê ele? Pode ser nada a acrescentar e agradecer ao companheiro. Muita reflexão. Realmente devemos. É muito difícil amar o inimigo, mas com Jesus o jugo torna-se mais leve. Tá? Que Jesus te abençoe, companheiro. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos aproveitar esse momento de reflexão e levar o nosso pensamento ao Pai Celestial, Mãe Santíssima, entendeu? A Jesus, nosso mestre de todas as horas, envolver a nossa humanidade nesses momentos em que o planeta está passando por desafios, por reformas. Sabemos que tudo tem uma razão de ser, que Deus e Jesus estão no controle e que possamos fazer a nossa parte, cada um se melhorando, procurando praticar o bem, amando
cada vez. Queremos pedir os que sofrem, por aqueles que trabalham e por aqueles que ainda estão afastados da luta. Muito obrigado, Jesus, e a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Então, pessoal, Nádia, você pode me colocar? Nós Vou vamos colocar. encerrando aqui a nossa reunião. E deixa eu me colocar aqui. Vamos lá. Encerrando a nossa reunião, agradecendo demais a Paraguaçu, essas considerações, esse trabalho tão Eu que agradeço. profundo sobre esse tema, né? Convidando todos para a semana que vem. Semana que vem nós teremos a Eva Patrícia de Oliveira, que é médica, e ela vai falar sobre comunicação, a comunicação da não violência. Então, ela fala bem, ela é uma estudiosa, né, desses assuntos. Então, estão todos convidados para a semana que vem. E uma boa noite para todos, uma semana. Essa semana eu vou lá para Curitiba para ficar com a minha amiga, né? Que está cada vez melhor. Hoje, para quem não ouviu, eu peguei o celular e era ela falando, acredito que ela mandou uma mensagem para mim, eu fiquei quase caí da cadeira, muito surpresa. Então, depois de amanhã, estaremos lá juntos. Então, pessoal, uma boa noite para todos vocês. Boa noite, Obrigado, muito gente. obrigado Boa a noite. todos. Boa Paraguaçu, noite. Jesus Obrigada, te Boa abençoe. noite. Paraguaçu. Um Muito abraço. Muito obrigado. obrigada.